Fala, chaferas, mais um Leg Trânsito podcast aqui do lado dessa fera. Foi exatamente do mesmo jeito que eu comecei. O outro, não foi? Mas tá valendo. Vamos acostumando, eu vou diversificando aqui a chamada. Na próxima melhor. Tá resfriado ainda aqui, ó. Ai, para! Os bastidores. No mesmo dia, tá? O episódio é diferente, mas tá gravando no mesmo Até dia. a fralda é a mesma. Hoje nós estamos recebendo aqui o Matheus. Salve aí pro Matheus. Matheus tem uma história para contar pra gente de vida que relacionada a um acidente que você sofreu, não foi, Matheus? Foi. Tem muito tempo que aconteceu? 2005. 5, já tem Outubro de 17 anos, né? É 9 de outubro de 2005. Caramba. 17 anos. Eu, particularmente, não conheço o Matheus, estou conhecendo hoje. Você já conhecia? Não, só conversando. Diz de o falar. Matheus que já me viu pra rua fora aí dando Já. aula em carro de autoescola há muito Já. tempo. Tirou carteira com ele, Matheus? Não, tinha minha carteira na época, eu não precisava de autoescola, não. Ah, não. Tu serve Não é aí, nós. Matheus. 97. 97. Você é da 18. turma do Ronaldo. 18 anos, 18 dias. Que eu tirei a Eu carteira. tirei em 94, uns 3 anos antes, mas eu devo ser mais velho que você. Você tem qual idade? Eu tô com 43. Falei, eu tenho quase 46 já, certinho. Eu tirei a minha muito rápido também, né? 18. Logo quando eu fiz 18 anos, tinha marcado tudo já com antecedência. Na ocasião, você não passou por autoescola, não? Não, na época não tinha necessidade, não. Não era obrigado, né? Até Não. tinha autoescola Aline, não é? Tinha. Tinha uma escola que Moacir chamava autoescola Vizinho. Aline. Tinha, do Grimaldo. Eu também não fiz autoescola, não. Você tirou em Mas- qual carro? O Ronaldo tirou num Fusca. Uma carreta. Na carreta? Você É. tirou direto na carreta? Tirei direto É na porque carreta. meu pai também foi assim. Você chegava e falava assim, não, eu quero categoria D. A minha foi na época. Foi né? Então você já ia, no primeiro exame, você já escolhia a categoria e fazia seu exame. Porque quando seu pai fez, ainda não existia a categoria E. A categoria E, ela começou de 93, 94. Mas meu pai Foi, tirou né? D, eu acho, direto. E tirou D, que era maior D, que tinha na ocasião. é. Quem Mas eu tô tinha falando D, assim, que não quando a lei teve o mudou... processo de hoje tira B, depois de É. tanto tempo vai para Nossa, C ou para D. chatice agora, né? Antigamente você ia direto. Quem tinha D, que era a maior categoria na ocasião, Meu pai. assim que surgiu a E, a pessoa que comprovasse que tinha ali uma carreta no nome dele, ou que trabalhou, ou trabalhava com carreta, ele fazia a mudança para E sem passar por exame nenhum. Meu pai, desde que era D, né? E podia Foi dirigir primeiro a vida carreta, inteira, porque era a máxima que tinha. E depois trocou, surgiu. A minha eu já tirei direto mas eu não poderia dirigir coletivos, né? Um ônibus não podia dirigir, não. Só caminhão. Nem produtos perigosos. A C Era aí tinha observação. Pode dirigir carreta, né? Só não podia coletivos, nem carga, produtos perigosos. Você já não lembra, Até não. completar 21 anos. É tanta legislação que eu tenho que aprender que eu vou desaprendendo as antigas. Mas eu nunca trabalhei mesmo em carreta, eu nunca trabalhei, não. Aqui, então vamos falar aqui, já começa falando do dia D, cara? Como é que eu você queria... falou? Você Não. falou 8 dias, alguma coisa? Dia 9 de outubro de 2005. Quase completando 17 anos. Faz 17 anos. Mas antes de chegar nesse dia D, eu quero saber, você era um motorista prudente antes do seu acidente? Você Não se muito. considerava? Você tinha qual idade? Quando eu sofri acidente, 25. 25 anos. Muito novo. 25, eu vejo como ainda está na fase de amadurecimento no trânsito. Eu, por exemplo, eu comecei a amadurecer mesmo no trânsito depois dos 30. Assim, comecei antes, né? Está em fase de amadurecimento, mas com 30 em diante é que a gente começa a ter concepção de risco, perigo. E trânsito não é brincadeira, né? Mas eu acho que foi eu não considero um mau motorista, não. Era dirigir até bem. Só que tinha umas imprudênciazinhas que... Mas não é questão da habilidade, é a questão da cabeça, a noção de risco que a gente tem quando... Eu falo por mim também, porque quando eu era nova eu tinha habilidade, mas não tinha noção de risco. E hoje em dia eu tenho uma maior percepção de risco. Eu acho que é isso que acontece com todo mundo, A gente né? nem sabe qual é a sua história, você vai contar aqui pra gente ainda. O que a gente está debatendo aqui são situações de trânsito, acidentes acontecem. O acidente, ao ver de alguns especialistas, é aquela coisa assim que totalmente imprevisível. Totalmente imprevisível. Você não tinha previsão daquilo e também não tinha como agir para poder evitar e acabou acontecendo. Aí é o acidente. Agora, existe também dentro da direção defensiva o que eles chamam de imprudência, negligência, imperícia. A imperícia é a falta de domínio com o veículo, acabou levando você a perder o controle. Negligência é quando você ignora um problema qualquer, por exemplo, um pneu careca. A minha é terceira, imprudência. Imprudência é quando as suas ações fazem a situação ficar perigosa.
Não era falta de habilidade, não era problema com o veículo, com a via, nem com o tempo, mas a sua ação fez isso. Então, acontece, né? A gente fala muito disso nos cursos de formação, mas o motorista ele vai aprender isso no dia a dia. Infelizmente, é no dia a dia, na fase de amadurecimento. E a gente não sabe da sua história, vamos ficar sabendo aqui agora. O meu foi totalmente imprudência, responsabilidade mesmo, uma série de... Você falou 25 anos na ocasião. Já tinha 7 anos de habilitado. Carteira E. Para você tirar uma carteira E, você não tinha pouca habilidade com o veículo. Já pegou logo uma carreta. Assim, eu dirigia até bem, eu me considerava um bom motorista. Até quem andava comigo também. Eu, normalmente, não vou falar com você que eu andava 100 por hora, não, mas também não andava fazendo doideira, não andava, viajava, né? Considero que... Viagem normalmente, quando eu estava viajando a trabalho, uma coisa desse tipo, era muito tranquila a viagem. Você trabalhava como motorista? Não. Era a sua profissão, não? Não, transportador. Então, eu rodava muito atrás de cliente, essas coisas. Então, mas agora na hora que eu não estava trabalhando, aí que vinham os problemas. Você tinha uma transportadora? Você tem transportadora ainda? Tenho, mas aí eu assim, já não entro mais. Para mim não dá, né? Hoje em dia foi muito difícil pra gente. Para mim ter, eu nem tenho como, nem tenho, né, pique para isso mais também. Veículo grande, a sua transportadora? Caminhão, carreta? Tem caminhão, tem caminhão, mas aí só não é como era antes. Que antes tinha que correr atrás de serviço, né? Correr atrás de carga, já outros caminhões, então eu viajava até bem. Mas nisso, até nessa questão de viagens, até que não era problema, não tinha problema. Só que na hora que eu não estava trabalhando, que eu acho que como é que é o nome da sua empresa? Na época era FMV. FMV. Aí trabalhava bem. Só que o acidente veio justamente na hora que eu não estava trabalhando, sabe? Todas as vezes que eu sofri, que eu já tive outros problemas já de bater carro, de tombar. Antes de você passar por esse... Sim, né? Porque depois ele ficou... Mas você dirige hoje ainda? Não dirige não, né? Não. Tem um jeito, eu conheço até gente que dirige, só que eu não tenho muito... Então, conta pra gente, antes desse seu acidente, seu último acidente, você se envolveu o quê? Aqueles esbarrões ou foi algo mais... Já tinha tombado outro carro, já tinha dado perda total em outros também. Então, você já tinha ignorado outros fatores de aviso, né? Então, antes desse acidente, você já tinha tombado o carro? Já tinha batido. Mas toda vez foi enquanto eu estava, na realidade, em festa mesmo, sabe? Em festa. Você era casado? Não tenho muito. Solteiro. Solteiro, 25 anos, solteiro, festa. Normalmente a culpa é cansaço e bebida mesmo. Então, era falta de responsabilidade mesmo. No dia você tinha bebido? Tinha. Muito pouco? Como é que é? Até bastante. Todas as vezes que acontecia uma coisa, tinha... Tinha bebido? Tinha. Conta que você consegue lembrar. Eu queria lembrar desde o início como é que foi, para onde você tinha ido, se era uma viagem longa, se você puder contar o dia, como é que foi? Fui para um evento, voltei tarde, eu voltei de dia? Eu saí daqui já era meia-noite quase. Então você foi para uma festa já de noitão? Já era bem tarde, Venda Nova ainda. Dá o quê, uns 100 quilômetros? 130, né? 130. Venda Nova, Aí eu fui, cheguei lá e voltando no mesmo dia ainda. Então... juntou cansaço com bebida, então não é uma mistura boa, não. Então, você saiu daqui meia-noite, então você já devia ter alguma coisa aqui em Manhuaçu, de mar em algum lugar. Na época eu namorava, sabe? Então, eu vou sair da casa dela, fui pra rua. Deixou a namorada em casa e foi pra festa. Pra rua e fui pra festa. Sempre. Aí meia-noite, daqui a Venda Nova você vai gastar no mínimo umas 2 horas, chega lá umas 2 da manhã. Aí já gastava menos, né? Naquela época, sim. Não tinha radar, não tinha bola, menos trânsito. Aí o carro que eu fui, um carro até que andava bem também. Que carro que era? Então era um Golf, né? Golf. Era carrão na época. No Golf GTI ainda, turbinado na época, então... Falta de... Chegou lá, continuou a festa. Ficamos lá, não tinha muita coisa lá, estava até vazio. Então, saímos, aí já na hora que saí de lá, já não lembro muito bem, não. Aí, daí o que acontece? Estava à noite ainda. De segurança, estava à noite.
Eu sempre usei cinto de segurança. Sempre usou? Sempre. Aí, um pouco antes, me deu um pouco de sono, a gente parou um pouquinho antes. Tinha mais um amigo meu em carro também. Tinha mais quantas pessoas? No carro junto comigo, só mais um. Só mais um? É. Aí, nesse intervalo que eu parei, eu entrei no carro de novo, aí eu não coloquei o cinto. Aí rodei um pouco mais, eu cochilei o carro, bati. No retorno, você fez uma parada. É. Aí, nessa parada, você tirou o cinto. Retirei o cinto, Certamente para fazer um xixi na beira do asfalto. Né? Dá uma descansada, eu tava me dando sono. Aí vindo embora, acabando de voltar, aí tirei o cinto nesse período e não coloquei de novo. Rodei muito pouquinho, aí cochilei, descendo na Serra de Batiba ali, descendo, numa curva, nossa, tinha umas pedras ali, eu bati. O carro mesmo, meu lado, amassou pouco. Só que em decorrência do defeito de chicote, né? Aí, tô andando até mais ou menos também. Aí o pescoço quebrou, bem alto, a lesão foi bem alta, C3 e C5, lesão alta mesmo. E tava com airbag, né? Bati a cabeça meio de lado, até a minha medula do lado direito é um pouco mais lesionada. Só que a minha lesão é incompleta. Então tem uma série de coisas que não afetou tanto, mas agora em termos de mobilidade já afetou bastante. Então vamos na dinâmica. Você não foi arremessado para o carro? Não, né? não foi do carro, não, foi não. Vamos na dinâmica do acidente. Então, chegando, você já devia estar ali na metade do caminho, porque a Serra de Batiba é mais ou menos a metade do caminho, né? Daqui lá em Venda Nova. É mais ou menos. 50 quilômetros. Então, você cochilou, você dormiu no volante. E você colidiu com um paredão de pedra que estava à sua direita. Eu acho que eu sei não é alto, não é muito alto esse paredão, não, sabe? Eu acho que eu sei até onde bem lá em cima na Serra de Batiba. Aí você rodou, capotou, só bateu mesmo. Bati nas pedras, capotou, o carro deu uma virada. E nem foi o seu lado, foi o lado do passageiro. O lado do passageiro, E o passageiro, como é que ele ficou? Graças a Deus, quebrou só um pé só. Quebrou o pé e tá bem. Tá bem, graças a Deus, não teve nada, não. Assim, tem essa vantagem aqui, ainda bem que não bati em ninguém. Ele tava com cinto? Isso eu sempre falei, tava com cinto. Isso eu sempre falei, não bati em ninguém, não machuquei ninguém, só foi comigo mesmo, né? Olha que coisa, tinham 2 pessoas dentro do carro. Se a gente for analisar, o lado do carona deveria ter... mais. Estragou mais, não é? Foi. É o que sofreu o impacto inicial. Eu não vi o carro, né? Às vezes como falava. Ele estava com cinto, só quebrou o pé. Você estava sem cinto. Quebrou o pescoço. Quebrou o pescoço. Cinto de segurança. Cinto de segurança é importante, né? Não, tem muita gente que... Muita gente não, tem um pessoal aí que levanta o questionamento. morreu porque estava de cinto. Porque é 1 em 1 milhão, né, gente? No geral, a gente vê que o cinto ele faz toda a diferença. Não tem nem que questionar, né? Você tem essa concepção, cara, que foi a falta do cinto? Tem, lógico, totalmente. Você acredita que o cinto resolva mesmo? Sem dúvida, tem. Pessoa que falar isso não é bom nem você ficar temando com ela, porque... Vai gastar saliva toda. No seu caso nem precisa, né? Não adianta, Vou temar com mas você. assim, tem gente que tema ainda, fala, não gosto de cinto, que me incomoda, que eu não sei o quê. Que loucura. Que anda sem cinto de segurança. Então, não adianta, fala. Depois que acontece, teve um acidente com um rapaz, não sei, de Big Brother, ele estava sem cinto do banco de trás, bateu no carro e voou, deu sorte demais, que agora ele tá bem, né? Pegou um Uber, não foi? Isso aí. Se tivesse de cinto, tinha ficado quietinho no lugar dele, lá não tinha acontecido nada. Igual o meu caso, se tivesse de cinto, tinha ficado. Porque o airbag tinha acionado, não tinha acontecido nada. Exatamente. O seu caso ainda ficou de bom tamanho, porque tinha um airbag para te segurar, porque senão a chance de ter sido arremessado poderia ser... Eu, depois disso, depois de ter sofrido... Tem outro acidente, só que um cara dirigindo, eu estava de cinto. Você sofreu outro acidente depois disso? Sofri. Tem quanto tempo? De cinto, não lembro quando foi, rapaz. Só que deu perda total também no carro. Eu não ando com você de carona e nem te dou carona. Aí dessa vez eu estava de cinto. O carro, um rapaz entrou ultrapassando, depois de reduto, chegando no Manhuaçu já, depois do tobogã. Entrou ultrapassando a fila de caminhão, aí deu de cara com o caminhão. Bateu lá dele, pra você ter ideia, o primeiro eixo do caminhão arrancou. Do lado que ele estava. Era aquele carrinho, aquele Fit, né? Aí o motor entra por debaixo do carro, então amenizou um pouco. Eu estava de cinto, airbag na frente, comigo não aconteceu nada.
Você não sabe o quanto que é importante esse depoimento seu, principalmente no que diz respeito ao que aconteceu com você e a utilização do cinto. Esse episódio deve ser exibido nos próximos dias, a gente não sabe exatamente quando, mas a gente está muito próximo de comemorar mais uma Semana Nacional do Trânsito, Tá bacana. que é do dia 18 ao 25 de setembro. Todo ano tem essa comemoração. E é normalmente uma ocasião onde que as campanhas e ações em prol da segurança no trânsito se intensificam. Até tivemos um convidado aqui também no nosso podcast, o Rafael, que trabalha com educação de trânsito também. Eu desafiei ele a promover alguma coisa no cenário municipal aqui. Todos os anos eu tenho sido convidado para ir para longe, para palestrar em eventos promovidos por outras pessoas. Eu já fui para o Maranhão 2 vezes, no Detran de lá. Mas esse ano eu vou priorizar a nossa cidade. A não ser que o pessoal daqui, né, o diretor de trânsito e a administração daqui não se esforce para isso. Mas eu imagino que eles vão querer. Isso é só uma questão da gente provocar. Está bem em cima, mas dá para fazer. Porque relatos iguais a esse seu, isso que aconteceu com você, isso é real. Isso não é sala de aula, não é teoria, não é slide, não é livro. É real. Você viveu isso. Vive, né? Vive. Você teria disponibilidade, cara, para ir num evento? A gente pensa em realizar esse evento na Câmara ali. Chega lá, contar a sua história ali em 5, 10 minutos? Teria? Tem. Que bom, hein? Eu não tenho nada em contar, não. Tenho... Até bom servir de alerta, né, para os outros, porque... Você chegar lá e falar o que aconteceu com você já é suficiente. Isso é um impacto muito grande. Eu não tenho cisma nenhuma quanto a isso, não. Desde o dia do acidente mesmo, eu já vi que eu tinha sofrido lesão. Então vamos falar disso. Falar o pós também. Vamos falar disso. Aconteceu o acidente. E aí? Acabou de acontecer o acidente. Você ficou desacordado? Você viu o que aconteceu depois? Como é que foi? Eu fiquei desacordado um tempo. E eu acho que devido ao remédio ficava bem dopado, né? Ah, você não viu o seu socorro, não viu? Vi lembro de... Não lembro, assim, perfeitamente não, mas de algumas coisas eu me lembro. Em Ibatiba mesmo, no primeiro atendimento foi Ibatiba, depois veio pra cá. Assim, eu lembro de uns flashes, sabe? Não lembro, assim, direitinho como é que foi mesmo, não lembro não. Mas a maioria eu lembro, do hospital eu lembro. Só que eu acho que entra com remédio muito forte também. Quem que socorreu? Rapaz, num dia, aí, por exemplo, dizem, isso aí é que o pessoal me falou, que tinha uma Topic vindo da festa também, e tinha um pessoal até da área de enfermagem. Eu te falar a verdade, eu não conheci ninguém, não procurei saber detalhes sobre isso também, não. Aí disse que me ajudou lá. Só que eu não sei como é que me imobilizaram o pescoço, porque não foi ninguém. Hoje em dia vai bombeiro, vai na hora, a pessoa chega lá imobilizada, imobiliza o pescoço para não. Ou na época, eu não, pra te falar a verdade, não sei como é que foi o meu atendimento mesmo, certinho não. Mas você não sabe quem foi que fez? Certinho não sei não, mas eu sei que não foi imobilizado meu pescoço, esse negócio não foi não. E a lesão foi bem e chegaram a falar violenta, que por conta do seu socorro comprometeu a... Não. Não, né? Então não teve... Não, eu também não adianta saber o porquê. Porque coisa que a gente não vai adiantar muito. Lamentar pelo que deixou de fazer o que fez não adianta. Mas acaba servindo de experiência também. Porque uma prestação de socorro mal feita compromete a lesão, né? Mas... Você tem ali uma lesão inicial no pescoço. Se a pessoa te pegar de qualquer maneira, deixar a cabeça pender... muito mais, Mas hoje não. Hoje os atendimentos hoje são... Mudou muito, né? A pessoa, a qualidade melhorou demais. Quando a gente sofreu acidente mesmo, chegando em Mauá Sul, isso que eu te contei agora, foi na hora, chegou o pessoal do bombeiro, não deixar... Foi outra coisa, foi completamente 2005, diferente. Eu não sei o dado de 2005, não. Vou te falar o de 2014, 2015, que é quando a gente teve um dos picos altos aí. Você tá bem? Tá confortável? Não, tranquilo. 2014, 2015, a gente teve 44, quase 45 mil óbitos em acidente de trânsito no Brasil. E o número de vítimas com lesões permanentes, que é o seu caso, chega a 5 vezes o de óbitos. 200 mil pessoas por ano, 200 mil pessoas por ano ficam com sequelas permanentes por conta de acidente de trânsito. Mesmo hoje, com todo esse aparato, tem corpo de bombeiro, SAMU para todo lado, onde o atendimento é melhor. O próprio motorista já tem uma noção, ele não é totalmente despreparado para ir fazer alguma coisa, ele sabe mais ou menos o que fazer.
Ainda assim, 200 mil pessoas por ano é muita gente, né? É demais. Eu acho que a estrutura nossa ainda é muito, muito pouca, né? Porque, pode ver, a estrada, a quantidade de carro, tanto que aumentou. E a estrada não mudou nada, é a mesma que a estrada que fazia de Vitória. Quando eu sofri acidente, é a mesma até hoje. E o trânsito que é hoje é, né, totalmente maior, muito maior. Então, sei lá, tudo isso deve envolver um pouco, deve influir bem, né? Matheus, e o pós-acidente? Quando você ficou sabendo que tinha sofrido uma lesão que te deixaria numa cadeira de rodas para sempre? Porque... Na verdade, na hora mesmo, a gente fica assim, meio sem saber, né? Eu sabia que tinha sofrido lesão, e depois eu fui aqui em Mauaçu, fiz a cirurgia aqui, mas depois eu fui para Belo Horizonte. Eu fiquei... foram 3 meses só na parte clínica, porque teve pneumonia, porque a lesão é muito alta, né? Aí o músculo do peito para de funcionar, então... Aí o pulmão da gente depende muito do músculo de peito para funcionar. Então, foi dando... como que eu vou te falar? Teve... voltando... É tanta etapa, tanta coisa que aconteceu, eu fico até meio perdido. Mas aqui a primeira... Vamos voltar ao assunto, qualquer coisa até... A gente vai lá, vai falando que é tranquilo. A primeira... Aqui mesmo já vi quando eu não estava tendo movimento direito. Antes de fazer uma cirurgia, eu já vi que a perna não funcionava, meu braço tinha movimento, mas não era muito. Então, já fui informado também que tinha sofrido a lesão. Mas, assim, não tive... Se te falar que teve um baque, não cheguei a ter isso, não. Cheguei a ter nenhum. Porque eu imagino que eles não devem tratar que seria algo irreversível. Sempre vai falar, eu imagino, né? Que sempre vai correr atrás da cirurgia para ter melhora, para descomprimir, para ver se vai voltar. Devem ter sido tratados com você, não? Não, mas as notícias no hospital, normalmente, vocês dão só as piores. A minha, por exemplo, eu teve um momento que eu não fiquei em coma induzido, não. Eu vi que eu não estava conseguindo respirar. Aí, foi uma das partes também que até o Alex comentou num dia que foi uma outra vez que eu consegui vencer a morte mais uma vez. Que minha saturação caiu muito. Então, aí tiveram que me entubar. Porque eu não estava entubado até o momento, sabe? Aí, fui entubado e... Como é que eu vou explicar tantos detalhes que eu vejo. Depois da intubação, você lembra da sua internação? Porque a intubação, normalmente, a pessoa fica sedada. Não, mas no meu caso, teve que colocar na tracostomia, porque me intubaram. Só que eu estragava o tubo, mordia, né? Aí tiveram que abrir, fizeram a tracostomia. Aí com a tracostomia, eu já ficava acordado. Aí eu fiquei aqui, né? Fiz a cirurgia aqui, fiquei aqui uns dias e fui para Belo Horizonte. Aí em Belo Horizonte, fiquei a maioria de vezes em UTI. Aí, eu tive 4 pneumonias, tive 3, mas teve uma hora que a minha pneumonia piorou demais. Aí voltei a tomar remédio tudo de novo. Então, na parte de clínica mesmo, o que eles me falavam era para me preocupar. Primeiro eu consegui viver, depois eu preocupar em reabilitação, sabe? Porque a minha prioridade era a sobrevivência. Era a sobrevivência, até médico você comentou a respeito que eles sempre... Falar, vamos descomprimir e tal. Não, eles... O diagnóstico, meu diagnóstico era de ficar em respirador. Chegaram a falar com meus pais que se eu sobrevivesse, minha vida toda eu ia ficar no respirador, na cama e no respirador. Mas hoje não, graças a Deus eu respiro bem. Fala bem. A minha voz tem hora fica meio fraca. Não, mas eu digo assim, você não cansa, você conversa normal, não fica tão cansado, porque requer respiração da gente para falar, né? Não precisa. Mas aí depois disso tudo, até no hospital mesmo, eu fiquei meio preocupado na parte de reabilitação. Aí o pessoal lá falava a mesma coisa. Eu falei, não, Matheus, se preocupe primeiro com o seu pulmão. Então você tem que conseguir respirar, porque se não respirar, você não vai conseguir fazer nada. Porque eles tinham medo de eu ter que ficar no respirador mesmo. Mas aí não, aí fui passando, fui conseguindo vencer. Aí saí do hospital, eu fui direto para o Saara Kubitschek, que foi um lugar também a gente conhece, espetacular, também. Ali foi uma... Aí ali você tem uma estrutura danada que o pessoal
Lá eles vão te ensinar a viver com o que você tem, né? Qualquer um. Reaprender a viver, né? Aí eles ensinam, né, a levar a vida já com a lesão. Muita gente acha que lá você vai reabilitar e vai sair bem, né? Você reabilita dentro do que você tem e sai bem. Nossa, lá foi bom demais. Fiquei 1 mês e meio lá. Ficou direto? Ficou internado lá no Sara? Fiquei 3 meses, saí de lá. Eu fui direto, eu nem fui para casa, não fui nada. Fui direto pro Sara. 9 de outubro de 2005. 2005. Matheus, eu gosto desse nome, tá? Primeiro porque é o sobrenome da minha esposa e dos meus filhos. E por causa do nome da Caferinha, ele também é nosso diretor. O nome é forte. Bonito. Você lembra quantos dias até você pisar dentro da sua casa de novo? A gente tinha um apartamento em Belo Horizonte, tive que ficar lá porque eu estava com traqueostomia, né? Eu não, pela parte respiratória, eu não tinha tirar... Fechar a traqueia, porque na realidade, o pessoal achava que eu não ia conseguir respirar sozinho. Então, a traqueostomia me ajudava. Aí depois eu saí, igual eu te falei, 3 meses no hospital, 1 mês e meio no Sara. Eu saí do Sara com o bicheque, não tinha jeito de fazer hidroterapia. Aí eu fui para casa, no caso, o apartamento do Belo Horizonte, e eu fiquei indo num médico lá para olhar a parte respiratória. Aí eu fiquei em Belo Horizonte mesmo até... fiquei uns 9 meses, eu acho, ao todo. Até poder tirar a traqueostomia. Voltei no Sara para fazer hidroterapia. E depois eu recebi alta e fui embora. Belo Horizonte não era a sua casa. Lá vocês tinham um apartamento e serviu de apoio para você enquanto você estava no seu tratamento. Agora, para a sua casa, então, foi 1 ano depois que você chegou. 9 meses, 9 meses. 9 meses. Do dia do acidente até você voltar para sua casa, 9 meses. Que tempo, hein? Menos, E você foi sentindo ali a sua evolução? Deixou a traqueostomia quando? Foi uns 7 meses depois, mais ou menos. E aí você já estava preparando para voltar para o Manhuaçu? Já. Porque o risco de você ficar sem traqueostomia por exemplo, que eu não conseguia força nem para tossir, não. Então, o risco de engasgar com algum tipo de comida, uma coisa, aí ter uma outra pneumonia, voltar para o hospital. Aí eu tinha que conseguir tossir, ter força para tossir, para poder tirar a traqueostomia. Então, aí fiquei mais um tempo lá, fazia uma fisioterapia respiratória e depois eu... Fisicamente, quais as lesões que você teve e quais delas você já conseguiu evoluir? Você falou que até mesmo o músculo do peito parava de funcionar, o que dificultava a sua respiração. Mas fala pra gente, com o máximo de detalhes que você puder. Pedir o movimento das pernas, das mãos acontece isso? Organicamente, o que você tem afetado? A tetraplegia, na minha realidade, é você não ter movimento de braço. Tetraplegia. De braço, pernas e tronco. E no meu caso, eu tenho, na maioria dos casos de tetraplégico, os braços funcionam. O negócio de lesão, cada caso é um caso. É muito difícil você, né, não é uma matemática, não é uma ciência exata para você, né, falar o que pode dar. Porque, de qualquer maneira, a medula é uma extensão do cérebro, né? Então, tem uma coisa bastante complicada. No meu caso, por ser incompleta, eu sinto o meu corpo todo. Você sente? Sinto. Se beliscar o seu pé, você sente? Sinto. Só que se beliscar meu pé, eu não sinto dor. Você sente o toque. Sinto toque. É como se estivesse anestesiado. Uhum. A gente sente que alguém está mexendo ali. Mas... sinto toque. Aí frio e calor, não sinto. Nem dor, nem frio, nem calor. Agora, isso se encostar do pescoço para baixo? Não, do peito para baixo. Ok. E movimento de braço, mão. Movimenta dedo, não. Meu lado direito ele é mais afetado pela lesão. Eu acho que é porque na hora que eu tomei a pancada, né? Bati a cabeça de lado, assim, então meu nariz quebrou. O nariz é quebrado. O nariz é quebrado. Aí o lado direito é mais afetado. E eu tenho essa sensibilidade no corpo inteiro. Então, para um lado é ruim e tem outros que... Hoje em dia você ainda faz fisioterapia? Não, parei de fazer. Por que, Matheus? Eu tenho vontade, agora eu vou voltar a fazer ainda, mas
Você fez fisioterapia durante quanto tempo? Você tem indicação de fazer, tempo. mas você abandonou, né? Teria que Eu fazer. fazia 4 horas de fisioterapia por dia. 4 Por horas? dia? Era muita coisa. Você fez... Eu sei porque cansa. A gente fica... Eu gostava de fazer. Mas depois eu fui cansando. É uma rotina, né? Que você estabelece todos os dias, você tem que ir lá. Eu acho que eu tem que voltar. Vou voltar a fazer. E você fez isso durante quanto tempo pós-acidente? Há quantos anos, né? Bastante tempo. Eu fiz... surgiu descobri tipo um tratamento, não era nada sério, com células-tronco, na Argentina, fui lá para fazer. Lá o médico lá ensinou uma série de exercícios de fisioterapia para fazer, que eram muito bons também. Eu fiz durante um tempo bom. Aí depois eu fui meio que parando e... Você chegou a fazer um tratamento com célula-tronco? Fiz. Você viu a evolução depois desse tratamento? Não vi nada. Não. Tinha que fazer uma série de exercícios. Eu acho que os exercícios, pra te falar a verdade, eu achava que era melhor do que... De qualquer maneira, é experimental. Não tinha nada comprovado e ninguém foi enganado com isso, não. Era bem explicado isso. Eu quero experimental, não tinha... É aquela coisa, a gente pega... Se tiver 99% de dar errado, mais 1% de dar, a gente se apega a 1% e vai, né? Ver. Mas não foi enganação. O médico lá, um senhor médico, Tomoville, muito bom. E até hoje ele ainda está nessa batalha ainda com o células-tronco. Mas ele nunca fez promessa de nada. Foi bem explicado, explicaram pra gente. Ninguém foi enganado, não. Foi ciência que ia fazer. Nesses 17 anos, desde o acidente até agora, se em algum momento você viu em alguma situação a esperança de poder reabilitar os movimentos das pernas e ter o seu... Porque a questão é medular, né? Igual você falou. O que te impossibilita de ter esse movimento das pernas e o total movimento do corpo é a lesão na medula, né? Na medula, exato. Aconteceu nesse período de você ter alguma situação assim que te desse uma esperança, uma visão, às vezes uma evolução na medicina ou na tecnologia? De vez em quando eu vejo alguns estudos, vejo remédio, tem muita coisa surgindo, eu acho que vai aparecer ainda uma coisa. Só que é muita gente que está tentando, o mundo inteiro. Exatamente. Imagino que queira descobrir uma coisa relacionada a isso. Não só quanto a isso, o Alzheimer, por exemplo, também tem uma relação, né? Que o Alzheimer também é célula nervosa. Então, eu acho que mais cedo ou mais tarde vai surgir alguma coisa. Só que o cérebro, eu acho que é bem complicado para... ainda é um tecido, né? bem difícil de você conseguir reproduzir, de você conseguir... Eu acho que vai surgir, sim. Eu acho que... Você teve lesão no crânio, no cerebral também, ou só na medula? Não, só na medula. A medula é como se cortasse o fio, né? A fiação. A medula o cérebro manda, mas não chega para o resto do corpo, porque essa fiação foi cortada. Exatamente. Você chegou a ver ali os seus exames ali, a lesão? Vi a lesão. Você falou lesões, né? Foi mais de uma. Foi mais de uma. Só que você vê a medula bem comprimida, só que a minha medula não separou, não. É por isso até que eu tenho essa sensibilidade daqui para baixo. Consigo sentir, então... Tem um movimento mínimo com os braços? Tem movimento com o braço, alguma coisa. E você tem a sensibilidade, né? Porque normalmente em lesão completa, a pessoa não sente nada daqui para baixo. Então, é igual eu estou comentando, cada caso é um caso, né? Mas eu acho que ter essa sensibilidade é muito bom. Né? A gente conseguir sentir, né? De qualquer jeito Pode parecer estúpida a minha pergunta, mas eu gosto das perguntas estúpidas. Normalmente a pessoa pensa que sabe uma coisa e na hora que você pergunta você vai ver que não é exatamente daquele jeito. O que mudou na sua vida, no seu dia a dia, depois do acidente? Mudou muita coisa, né? Nossa, mãe... Uma das coisas que eu vi de cara foi para descer a escada ali. Né? Precisou descer 17 degraus ali, que cadeira de roda é complicado. Já uma plataformazinha ali, um elevadorzinho. Mas mudou coisa demais, nossa. Eu era, como comentei, era muito ativo, rodava muito, trabalhava muito, e isso diminui muito, dificulta muito, não adianta você falar que... Fica muito dependente. Você dirigia, hoje você não dirige mais, né? A dependência é muito grande, tem muita dificuldade, é lógico que a gente não pode ficar colocando dificuldade em tudo, né? Tem que fazer o máximo que você conseguir fazer, você tem que correr atrás de fazer. Só que tem também, né, sempre tem uma freada, sempre tem
tem muita restrição em cima. Por exemplo, você tem pessoas que ficam à sua disposição o tempo todo para te ajudar, um enfermeiro, alguém para te ajudar na locomoção. Igual na hora de descer aqui, tinha um senhor ali que ajudou a descer com a sua cadeira. Não, até que não preciso não ficar Você direto. não tem uma enfermeira com você, não? Enfermeiro, não. Tem um rapaz que me ajuda, mas é mais na hora que precisa mesmo. Fora isso, não tem... Você consegue se virar, tomar banho, escovar o dente? Banho precisa. Banho precisa. Escovar Quem que te dente precisa de ajuda. Minha mãe me ajuda muito, eu sou enfermeiro. Quando eu estou no escritório, tem uma cadeira motorizada, então... Então você tem enfermeiro para te ajudar no banho? Tem. Sempre tive, né? Sempre tive alguém comigo. Esse mesmo nesse acidente que eu sofri, era o cara que me auxiliava, vindo de Vitória, ele que estava dirigindo. Então sempre tive. Hoje não tem tanto porque a gente vai entrando na escala, né? Vai tendo mais ou menos o tempo da gente, tem a hora que precisa para fazer um cateterismo, uma coisa nesse sentido. Aí, mas não é sempre, é de 4 em 4 horas, então não tem a necessidade de ficar com alguém sempre do seu lado. Você consegue movimentar na cadeira? No sentido de... Se você estiver desconfortável, você consegue se reposicionar na cadeira? Eu dou umas mexidas, mas para a gente não sentir dor, não é igual estar sentado aqui. Normalmente a pessoa que está sentada, você está sentado na sua cadeira, começa a me incomodar, você dá uma mexida, né, e tal. No meu caso, não. Aí tem essa almofada, eu tenho uma almofada aqui que muita gente tem, que ela não deixa dar úlcera de pressão na escara, no caso. É igual quando a pessoa está deitada no hospital. Se ninguém mexer nela, dá machucado, né? No meu caso, eu mesmo. Se eu estou sentado na cadeira aqui, qualquer cadeirante, né? Se ele não tiver uma almofada, ou se não tiver alguém para dar um alívio nele, de minuto em minuto, tempo em tempo, né? Aí machuca também. Mas no meu caso, eu não sinto dor, então, né? Você sabe que está sentado há muito tempo. Essa almofada não deixa dar machucado. Você se sente desconfortável em falar assim dessas coisas cotidianas, igual, por exemplo, para tomar um banho, para alimentar? Alguém tem que colocar comida na sua boca ou você consegue? Sim, eu consigo. Eu gosto que me ajude para não demorar muito, mas eu normalmente, se eu quiser fazer, eu consigo. Só que eu gosto mais que me ajudem, porque senão demora demais. Escovar os dentes. Escovar os dentes eu consigo escovar. Os dentes são bonitos, hein? Eu consigo escovar. Cabelo, por exemplo, pintar, não. Já precisa de alguém pintar. Até que consegue também. Só que eu já acho meio chato. Então, se tiver uma pessoa que pode ajudar, acho mais rápido a pessoa me ajudar. Então, você depende de uma pessoa para te ajudar no dia a dia, em quase tudo que você faz. Para trocar de roupa, para sair da cadeira e para a cama, para sair da cama para a cadeira. Preciso. Eu quero falar agora, saber como é que foi assim, a construção. Você ficou 9 meses, né, até voltar para sua casa. E como é que você falou assim, não, eu preciso voltar a trabalhar. E você ficou meio abatido com isso? Não, eu não quero mais voltar a trabalhar, quero ficar só aqui. Você voltou bem? Eu voltei bem. Voltou bem? Com a cabeça pensando, doido já para voltar a trabalhar. Normal. Eu nunca tive muito problema com isso, não. Sabe? Eu vejo que você é bem, assim... Forte. É um cara forte. É forte, resolvido com a sua situação. Eu acho que não tem muito o que você pode fazer, né? Então, tem gente que entra em depressão, que entra essa confusão, só que se for entrar em depressão ainda é pior. Porque, pior. Na verdade, é pegar os limões e fazer uma limonada, não é? Porque se for entrar em depressão, você sabe que você tem que trabalhar, que você tem que fazer uma coisa. Se você ficar em depressão ali, se você deixar para depois de amanhã, o problema só vai aumentar. Então, não adianta. Mas isso é força que você tem, cara. Isso é força, porque a parada não é fácil, né? Sua vida muda totalmente. Muda completamente. Você é um cara jovem, 25 anos, de uma hora para outra, você fica totalmente dependendo de alguém para tudo que você vai fazer. É complicado. Não é fácil. Complicado. Igual você tem essa cabeça boa, essa cabeça aberta, você bem que podia fazer uma psicologia, um curso de psicologia para você ajudar os outros. O apoio da família também é muito importante. Né? Nossa, apoio da família, olha que bacana que você falou aí agora. Eu tenho meu irmão mais velho, ficou comigo desde o acidente, completamente, parou a vida dele para ficar comigo. Assim, a maioria, na realidade, quase todos pararam, né? Mas esse ficou mais... Não pararam, se adequaram à nova rotina. Não seria essa a melhor palavra? Sua mãe não parou a vida dela, mas ela adequou. Ela deu uma parada também, que ela teve que mudar. O Chiquinho, meu irmão mais velho, por exemplo, ele teve que parar. Ele ficou praticamente... no meu acidente, a gente foi mais dar uma
distanciada, vamos dizer assim, distanciada, que eu falo assim, ele não tem que ficar me ajudando mais de um pouco tempo para cá, não tem tanto tempo, não, mas ele deu muita ajuda, nossa mãe. Mas essa não tem a família para ajudar mas a gente. Essa é a função da família, né? De com sustentar, certeza. né? Com certeza, E, nossa, se não é a família também, a gente muda muito, né? Porque a gente, igual você ficar dependendo da pessoa, você ainda tem que, vamos supor, a pessoa não ter um suporte, não ter quem te ajudar, aí que eu acho que a pessoa deve sentir mais, né? Que se eu preciso de alguma coisa, eu sempre tenho alguém para estar me ajudando ali, né? Para me dar força, então acaba não sentindo tanto, né? Mas a pessoa, você imagina uma pessoa que precisa de alguém e não ter aquela pessoa para ajudar, né? Aí que eu acho que deve abalar muito mais gente. Perguntei se você casou depois do acidente. Eu tinha casando mesmo, não chegamos a casar não, só morar junto. Eu já ia perguntar, mas a Fabiana fica me cutucando para eu não perguntar. Aí quando a cutuca, eu vou perguntar. Não, pode ficar à vontade. Filhos? Não teve filhos? Não tive não. Tem condição de ter filhos? Só por assim, pode acontecer de ter, já tem casos que acontece. Mas o mais certo mesmo é a fertilização. Pensa em pode acontecer. Penso, tudo de acordo com Deus, né? de acordo com. Você fala que namorou e chegou a morar junto. Morei junto. Aí deu certo por um tempo, depois... Não, deu certo por um tempo. Depois... Verdade. Tava dando certo, né? Até o dia que não deu mais. Aí separamos. Você é um cara bonitão, vozeirão, né? Tem cabelo, ela é melhor do que eu. Só a voz solteira ou depois da traqueostomia? Porque costuma dar uma alteração ou você acha que tem a mesma voz? Na a traqueostomia, até a vantagem dela é essa, né? Porque você fica entubado, aí pega nas cordas vocais. Já a traqueostomia pega para baixo das cordas vocais e não deixa... O tubo acho que só pode ficar 15 dias depois disso. No meu caso, quem tem que ficar muito tempo, né? Aí tem que abrir, tem que fazer a traqueostomia mesmo. Senão... Tem um vozeirão. Atrapalha a voz. Atrapalhou em nada. Vozeirão de locutor. Trazer você para apresentar podcast aqui com a gente. O que eu vejo do Matheus é que ele negligenciou algumas situações. Igual eu já tinha sofrido alguns acidentes. Né? No dia você negligenciou o sono, insistiu por dirigir e ainda teve um agravante. Saiu sem o cinto, né? Parou para acender um pouquinho, entrou no carro e não colocou o cinto. Você lembra se você estava correndo, estava acima da velocidade ou não? Tava correndo um pouco. Tava. Você lembra? 100, 120? Não, velocidade não... Lembra não? Não lembro não. Porque o correr, o exceder a velocidade é uma imprudência. O ignorar a condição perigosa, que é o sono, a embriaguez, eu vejo como negligência. São condições perigosas que você ignorou. Mas enfim, não é que a gente está aqui analisando isso para lamentar pelo que aconteceu. É para servir de experiência para outras pessoas. E a gente, quando é jovem, acha que não vai acontecer com a gente. Verdade. É isso que não foi no a início primeira vez, não. Já aconteceu de beber, sair para o asfalto, cochilando e não acontecer nada. Já foi analisar, já passei por outras situações, várias situações de não ter acontecido nada. Essa foi mais uma e aconteceu. Tudo imprudência mesmo. É porque no início você contou que tinha sofrido outros acidentes, né? Eu ia até perguntar, você acha que isso te deu uma como é que fala? Uma firmeza a mais por achar que não vai... Uma certeza de achar que não ia acontecer? Igual, bati e não aconteceu nada. Eu já tive com sono. Você não acha que isso deu uma firmada, não? Não, acho que é falta de... Sei lá, não sei te explicar direito. Saía, queria beber e sair, né? Então, juntava tudo e cansado. Trabalhava na semana inteira e juntava álcool e cansaço e ia rodar, né? Você já participou de algum outro podcast contando a sua história? Não. Algum evento igual esse da Semana Nacional do Trânsito que eu te convidei? Não. Você falou aqui? Na época eu tive um convite do Sara, só que não estava meio recente ainda, eu fiquei meio... Não quis me participar, não. Eles me convidaram para participar, mas não... Eles chamaram para participar de um evento educativo. Educativo, contou meu caso. É o que não falta lá dentro do Sara são casos, né? Histórias, né? Nossa, demais. Nossa, no Sara você vê muita gente. A gente frequentou o Hospital Sara durante muito tempo, porque a gente tem um filho, o Miguel, que ele é PCD. Ele tem uma lesão no cérebro, do lado esquerdo, o que tira um pouco da mobilidade física dele, né? Mobilidade física, do lado direito. Boa. Não afetou nada intelectualmente, mas ele perdeu um pouco da mobilidade da perna e do braço direito.
E a gente até recentemente levava ele no SARA, né? Constantemente. Depois da pandemia que deu uma tumultuada lá, a gente não conseguiu mais um retorno no SARA, mas ele consta lá como paciente do SARA, mas a gente não conseguiu o retorno. Mas eles foram fundamentais também eu tinha muito medo, igual ele usa a órtese, e eu não queria que ele usasse a órtese se não fosse de alguém conceituado, porque ele era muito novinho ainda, onde eu tivesse boa referência, eu tivesse certeza. E lá foram lá que eles foram pontuais, né, em falar que ele precisava da órtese na perna. A instituição Golsara, para mim foi... Eu sempre falo muito bem de lá, né? Fui bem tratado demais lá. E gratuito, né? É, gratuito. Lá é o seguinte, você vai lá dentro, você não tem negócio de você chegar lá dentro, você coloca o uniforme em você. No meu caso, por ser tetraplégico, tinha direito a um acompanhante. Então, a pessoa vai de uniforme também, todo mundo é tratado igual, não tem... E a pontualidade? Não tem nada, Seu atendimento é 10h30, você entra no seu atendimento. Né? Pontualidade. Tudo de primeira, né? Nossa, lá é bom demais, tá doido. Porque lá é... E pra mim foi importantíssimo. Nossa, eu já vi gente falar mal de lá já. Até mesmo, pouca gente, né? Cadeirante, mas pra mim, não vi igual até hoje, não. Eu sou um cara chato com atendimento, com organização, com pontualidade. Frequentei o SARA durante muito tempo, anos até, né? Não tem nada a reclamar de lá. Nossa, mãe, lá... E olha que para me agradar é difícil. É uma estrutura. Inclusive, a gente, né, visitando lá, né, levando o Miguel e alguns atendimentos, a gente via muita gente ali com lesão resultante de acidente. Né? A gente até pensou em uma vez em levar uma câmera, um gravador e começar a entrevistar quem tivesse disposição de falar, porque não é todo mundo que tem essa clareza, essa disposição que você tem. Sabe enfrentar a situação. Tem muita gente que não quer nem falar disso mais. O dia do acidente, então, para ele vira um trauma, né? Não quer. Mas que bom que você aceitou falar e, assim, eu achei muito válido, né? Com certeza. E eu fico mais feliz, assim, de ver a sua cabeça, né? Como é que você lida com a situação, como é que você sobressaiu, né, diante de tudo que você viveu. Te falar assim, que né, tem hora que a gente pensa que poderia ser diferente e tal, mas no meu caso eu penso muito pouco. Porque, né, a gente fazer o quê? Não tem como você... Né, se fosse para voltar atrás é uma coisa, mas não tem mais, então tem que ir para... Você não consegue voltar atrás, mas o seu testemunho, o seu conselho, o que você fala, vai fazer muita gente voltar atrás. A pessoa tem que pensar mesmo, porque não é brincadeira não. Quem né, gente que vive isso, né, não é fácil não, é bem difícil, bem complicado. Então, tem gente que não aceita de forma alguma, né, mas... Quando eu falo fazer muita gente voltar atrás, é voltar atrás nas ações, as atitudes que tem. Vai beber? Não pega o carro. Não pega, não dirige, usa. Vai pra festa meia-noite, depois de deixar a namorada em casa, tá arrumando treta. Coisa boa você não vai arrumar. Não tem jeito. Então, que fique aí essas lições todas que você passou pra gente. Eu, como profissional educador de trânsito, eu posso afirmar que nessa faixa aí a gente ainda não atingiu a maturidade como motorista. Inclusive, o motorista brasileiro ele é bem imaturo de um modo geral. A maioria das vezes tem gente que vai alcançar essa maturidade como motorista depois dos 50. E olha lá. Então, tem muito disso. Mas então, com 25 até 30, cara, não brinca. A adrenalina ainda está à flor da pele. A gente é impulsionado por aquilo ali, quer ver velocidade no velocímetro, porque, rapaz, ele comprou uma moto de 1.250 cilindrada, quer ver quanto que aquele trem dá. Não tem jeito. Né, Matheusinho? Matheus, eu preciso do meu diretor, Matheus. E, sinceramente, acho que todo mundo que já passou, né, obviamente, por essa fase, que tem uns que ainda não chegaram lá, ainda estão na pré-adolescência, ele sabe que está vivo pela graça do Senhor, porque algumas vezes a gente arrisca. Não é? Eu, graças a Deus, eu não tenho esse relatório, mas se eu tivesse feito aí um relatório de todos os alunos que já tiveram aula comigo, presencial, né? Porque pela internet milhões de pessoas que já sofreram acidente de trânsito aí, tiveram aí uma lesão, ou às vezes até perderam a vida. É muita gente. Vira e mexe, fica sabendo, aí foi nosso aluno, morreu no acidente. Também mesmo, triste. Ele foi fazer uma curva
Mas não foi minha aluna, não. Michele que trabalha com a gente aqui. Gente, não tinha nada ali, a Michele. A Michele nem trabalha atendimento. Aí foi chegar aqui, ainda tem trânsito, tem nada, tinha areia. Ela falou que foi um moço que abriu a porta na frente dela. De moto? Foi o rapaz. Moto. Não escorregar na areia, não? Chegou brava qualquer tanto aqui. Matheus, então a primeira vez sua para chegar a contar o seu caso, o seu relato. Primeira vez. Certamente você não tem assim um conselho, um dizer pronto para o pessoal, mas se você tiver e quiser falar, pode ficar à vontade. O conselho é o que eu acabei de falar mesmo, né? A gente for pegar um carro, não brincar de jeito, né, de forma alguma. Carro, além da sua vida, tem principalmente dos outros, né? No meu caso, por exemplo, né, aconteceu, foi comigo mesmo, eu estava dirigindo, então, né, aconteceu comigo, mas você pode matar uma família, você está dirigindo, né, e bater no carro e tá uma família vindo. Então, e cinto de segurança, e se beber, não dirija não, porque eu trem é feio. Se acontecer alguma coisa, se não morrer e ficar, né, conseguir, né, vencer, ainda vai, mas se ficar na cadeira de roda, alguma coisa nesse sentido, é fácil, não, é complicado. Então, tem gente que consegue, né, consegue levar, e tem gente que não consegue. Então, cada um na deles. Então, para você evitar, então, não bebe, se beber, não dirige, e sem cinto de segurança, né? Velocidade moderada. Velocidade moderada. Dirigir com sono não, depois da meia-noite, não vai procurar festa. Respeita o limite de civilização, né? E do seu corpo, né? Tem tanto horário bom para dirigir, por que vai ser à noite, né? Agora a gente é jovem, o juízo da gente é bem... Infelizmente, é desse jeito. Mas... Mais perguntas? Não, só agradecer mesmo a disposição do Matheus vir aqui bater um papo com a gente. Eu que agradeço. Eu espero que você tenha ficado assim à vontade. Fiquei gostado. E o pessoal de casa também, conheçam seus limites, né? Conheçam os limites, respeitem os limites de sinalização e conheçam seus limites também. É isso aí. Obrigado, Matheus. Obrigado a vocês. Grande abraço e até a próxima.